Agora vamos dar os primeiros passos em direção à loucura. Quantos de vocês aqui realmente querem evitar a loucura? Quantos querem evitar a loucura? Assim que eu lhes der esses passos para a loucura, estaremos terminados. Porque você nunca ficará louco em nome de Jesus. Você nunca ficará louco em nome de Jesus. Passo número 1 e o mais importante para a loucura mental no ministério é este: espírito independente. Passos para a loucura. Passos para o bipolarismo, passos para a esquizofrenia, personalidade dividida, passos para delírios e vozes. Olha, vou te ensinar algo que da próxima vez que você ver um médico ou um psiquiatra, eles vão ficar impressionados. Posso te dar uma coisa? Não, você só precisa lembrar dessas duas coisas. Uma pessoa que tem delírios. Número 1, precisa de duas coisas para fazer um diagnóstico de esquizofrenia. Primeiro, delírios, crenças imutáveis mesmo com evidências. Apesar das evidências. É uma crença firme que uma pessoa mantém, apesar de evidências contrárias. Ele não muda de ideia. Você entra na casa dele. Ele cobriu todas as cavidades com gesso. Ele disse que a orcia está de volta em sua casa. Você vai até a casa dele. Veja se ele colocou andaimes na sala de estar. Ele diz que o teto do seu plano vai cair. Todos os tipos de coisas. Eles têm crenças. Número 1, delírios. Número 2, alucinações auditivas. Eles realmente ouvem isso. Eles ouvem de verdade. Eles escutam. Alguém aqui é médico? Quem é um médico? Doutor, existe um médico. E você tem um médico? Nenhum médico. Ok. Alucinações. Eles ouvem vozes. Eu disse que Deus me disse para deixar a igreja. Deus me disse para fazer isso. Deus me disse para corrigir a igreja. Deus me disse para expor o homem. Alucinação auditiva combinada com delírios. Esses dois. Você fez seu diagnóstico. Você passa no seu exame de esquizofrenia. Oh, sim. Oh, sim, você passa por esquizofrenia. É assim que se faz um diagnóstico. Só há duas coisas. E quando se trata de ministério, loucura. Agora, a pessoa que disse que Deus me trouxe a esta igreja, agradeço a Deus pelo bispo, pai. Bem, foi Deus quem me trouxe até aqui. Eu sei que um dia eu estaria lá quando lhe contarei minha vida. Não sei o que teria acontecido. Para o norte. Então, o próximo momento é a mudança. E eu odeio esse homem. Esse cara me dá nojo. Ele disse, quando ouço essa palavra de, o que mais então sinto é uma dor na alma. Uau! Eles ficaram malucos. Sim. E agora você diz que o Senhor lhe disse isso. Esses são os dois sintomas. Eles acreditam em algo que não é verdade. E número 2, eles dizem que tinham voz. Alucinações. Então, passos para a loucura. Número 1, espírito independente. Agora, uma vaca. Uma vaca. Você tem vacas no seu país? Uma vaca que diz que está caminhando de Suva para Mandi e depois para Nandi. É normal. Então vem a independência. Não, isso mostra loucura. Você não é estável. Como você pode pedir a uma vaca ou a uma ovelha para caminhar de Nandi até Suva? É Suva ou Ruva? Suva. Você consegue andar? Você encontrará seu caminho? Então, em termos de pastor, você é uma vaca louca. Você é uma vaca louca porque se tornou completamente independente do seu pastor, daquele que a guiava. Você comerá no caminho. Sim, as pessoas vão te comer. Entre Nandi e Suva, as pessoas vão te comer. Há muitas pessoas que vão te devorar.
você diz, eu não quero mais ver meu pastor. Eu vou embora. Eu vou para Nandi e não quero mais ver aquele cara. Eu estou fazendo as minhas próprias coisas. Não. Salmo 95, versículos 6 e 7. Venham, adoremos e prostremo-nos. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor nosso Deus. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto. Apenas as ovelhas que foram cuidadosamente selecionadas e guiadas por sua própria mão. Apenas as ovelhas que foram carinhosamente cuidadas e protegidas por sua própria mão. Nós somos apenas ovelhas. Ah, nós somos apenas ovelhas. Nós não somos independentes. Independentes de quê? Independentes de quem? Você depende do seu próprio pastor. Você depende das outras ovelhas. Quando você se separa e diz, eu vou para Suva, eu vou para Java, eu vou para Nando, eu vou para Nandis, por exemplo. Sua doença da vaca louca chegou. A doença da vaca louca chegou. A doença da vaca louca chegou. Você está realmente louco, porque na verdade você nunca está sozinho. Sua proteção verdadeira e inabalável vem de estar em constante comunhão com seu dono e com seu pastor. Isso é algo de suma e vital importância. Portanto, não deixe que absolutamente ninguém te engane. Sabe, um dia eu fui a um zoológico em um certo país cujo nome começa com a letra E. Isso mesmo. E eu vi algo muito, muito maravilhoso e verdadeiramente espetacular. Você quer realmente saber o que eu tive a oportunidade de ver e observar no zoológico? Veja bem, eu vi algumas cabras muito interessantes em um zoológico. Eu vi uma cabra e também uma ovelha, ambos animais fascinantes. Eu disse, sabe, nunca fiquei muito decepcionado como realmente fiquei ao ir àquele zoológico. Então eu disse, o que são? O que são então essas cabras? O que eles estão fazendo no sul? Eles disseram, isto é para ver cabras. Então eu estava. Me explicaram, mas não consegui falar em voz alta. Eu estava explicando que no meu país essas cabras ficam se movimentando, sentadas por aí. Não preciso ir ao zoológico. Não preciso ir ao zoológico para ver. E você consegue ver a cabra que você vê se movendo por ali. Ela tem um dono, sim, um dono de verdade. Ele tem um dono. Se você realmente quiser pegar, você verá o dono. Daqui a pouco, o dono vai vir dali mesmo. Você vem de um quarto? Sim. Sim. Então você vê cada cabra, você vê que como está disponível, você pode simplesmente comer. Não é assim. Se você quiser, toque e veja. Você vê o pastor agora mesmo. Aleluia. Então, quando Deus diz que estou seguindo o meu próprio caminho, não preciso do meu pastor. Isso significa que você se foi. Mãe, é uma loucura boa. É uma vaca louca, boa e louca. E é assim. Um dia algo maravilhoso aconteceu na igreja. Você quer saber o quê? Sente-se. Vou lhe contar a coisa maravilhosa que aconteceu. Eu estava no escritório quando houve uma comoção. Comoção. Eu disse, o que está acontecendo lá fora? Então eu vi algumas pessoas andando lentamente pela rua, como se estivessem em uma procissão solene e silenciosa. Então eu disse, o que é isso? Então eu chamei alguém para ajudar. Eu disse, vá descobrir o que é essa procissão. Então quando eles foram, ficaram um tempo, depois voltaram. Então eu disse, o que está acontecendo lá fora? Havia uma procissão. Você quer saber o que é a procissão? Houve uma procissão de pessoas e eles estavam segurando. Como você chama isso? Bateria. E não estou falando de tambores como panelas, potes de cozinha e outras coisas. E eles estavam se movendo e na frente da procissão. Você quer saber o que estava na frente do processador? Era uma mulher. Ok. Que tirou a blusa. Sim.
e ela estava com o peito acamado, caminhando lentamente pela rua com a procissão seguindo-a de perto, logo atrás dela, em um ritmo constante e determinado. E você sabe qual é o problema? Você quer saber qual foi o problema que fez ela fazer uma procissão? Ela disse que a galinha dela simplesmente sumiu de casa, desapareceu. Uma galinha? Uma galinha. Ela tinha uma galinha que andava por aí e de repente desapareceu completamente. Ela é uma pastora de galinha. E veja, ela estava andando pela cidade, lançando uma terrível maldição sobre a pessoa que havia pegado a galinha dela, causando grande alvoroço. A pessoa deveria devolver a galinha. Sim. Então ela estava batendo forte. Ela removeu o seio para trabalhar backstage. Uau! Um pastor. Então você vê que até a galinha tem um dono. Então, quando você é uma galinha ou uma ovelha, você começa a dizer que é independente. Então significa você. O que é isso? Você ficou completamente louco mesmo. Nenhuma cobra tem pastor. Ó, sim. Quando você mata uma cobra, você nunca mais vê um dono de cobra por perto. Não, outros virão e dirão que você matou minha cobra. Eles virão e dirão boa notícia ao lixo ruim. Ó, sim. Então, o primeiro passo para a loucura é o espírito independente. Um bebê que quer sair do útero antes que você esteja totalmente formado. Não é loucura? Loucura número 2. Segundo passo para a loucura. Ofensa. Sim, realmente, é uma ofensa, uma verdadeira ofensa. Mateus capítulo 24, versículo 10. Mateus capítulo 24, versículo 10. E então muitos indivíduos ficarão profundamente escandalizados e infelizmente trairão uns aos outros e como consequência uns aos outros se odiarão. Amém. Agora todos nós temos permissão para ficar em casa. Mas você não pode manter a cabeça. Quando você mantém a cabeça, há algo errado. Loucura. Agora, na verdade, diabetes é quando os seus produtos químicos do corpo enlouquecem completamente. Um dia vi um homem. Ele tinha 5 dedos em uma perna e 4 dedos na outra. Ah, sim, 4. Então perguntei a ele, onde está a sua ferramenta? E ele disse, meu dedo do pé está na Arábia Saudita. Eu perguntei, como seu dedo do pé foi parar aí? Ele disse, porque ele era médico. Ele era o médico da minha esposa. Ele disse que estava trabalhando lá e bateu o dedo do pé em uma mesa na sala. E o dedo ficou bastante machucado, inchou consideravelmente e se recusou completamente a sarar. Então ele disse, porque eu tenho diabetes. Diabetes é quando o seu açúcar no sangue está descontrolado. Ele não quer ser controlado. Então, o dedo do pé, ele disse que tiveram que cortar. Eles queriam até cortar a perna dele. Eles amputaram o dedo do pé e aí sarou. Eu aprendi uma lição. As pessoas são cortadas porque estão feridas e não se curam. Toda a igreja tem. Tem. Todos nós seremos feridos. Se você ainda não foi ferido, é porque é novo demais. Você é muito novo. Você sempre decapita. Sim. Quero dizer, olhe para as pessoas. Este irmão está tocando. Este irmão. Posso ver pessoas se tocando. Quando nos sentamos na sala, você vê que tocou em seu vizinho. Sim. Não pode ser que você tenha apenas uma pequena e breve vida. Quanto a você, quando nos tocamos, você diz, supondo que eu diga ao irmão, ninguém pode te relacionar ou te compreender completamente. Tudo está à frente esperando por você
com um futuro brilhante, cheio de possibilidades ilimitadas. Não pode ser possível. Não pode ser possível. Amém. Então, os passos que levam à loucura são uma coisa muito pequena, quase imperceptível e sutil. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 que o homem não se deixa irritar facilmente, ou seja, ele é paciente. Não pode ser melhor. Olá. Você não pode ser ru para tudo. Você tem que não ser rá. Algumas coisas você não precisa ser ru. Quando eles te tocam, você não precisa ficar ru. Por que eles tocaram em você? Não há algo bem errado? Não há realmente algo errado? Algo errado ou algo que não está errado? Algo muito errado. Sim. Você não pode vir à igreja e a menor coisa. E quando o passado estava me pregando e ele estava dando esse exemplo, ele ficou em pé, olhando para mim daquele jeito. Isso significa que ele sabe de alguma coisa. Ele sabe de alguma coisa. Ele sabe de alguma coisa. Ele estava falando de mim. Ele deu um exemplo. Deve ser eu porque não há mais ninguém. Ah, você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Isso significa que não podemos pregar sem te magoar. Quando pregamos, você estará lá. Quando cantamos, você estará ouvindo. Está vendo aquela música que está tocando? Ah, tantos meninos, eles eram tão procurados. É de mim que ele está falando. Não podemos fazer uma música, não podemos pregar, porque é você. Tudo é você. Então, um passo para a loucura. Número 2 é a ofensa. Então, supere, cresça. Eu disse o quê? Cresça. Toda família tem uma pessoa que está sempre ofendida. Quantos percebem que na sua família há uma pessoa assim? Quantos conhecem alguém entre seus irmãos e irmãs que está sempre ofendido? Levante a mão. Você tem alguém assim? Sim. Fiquem de pé todos. Ah, sim, entendi. Terceiro estágio para completa e total loucura. Passividade. Amém, sim. A pessoa fica muito quieta, bastante calma e em paz consigo mesma. E é assim. A passividade é um passo para a loucura. Agora você não fala mais. Você não diz mais nada. Você fica apenas em silêncio. Quando perguntamos o que foi que aconteceu, decidi não falar absolutamente mais nada sobre nada. Sim. E você fica só em silêncio. Você só observa. Quando está na reunião, você só observa. Será que o acampamento vai ficar bem? E quando as pessoas todos dizem amém, você não diz amém. Quando as pessoas aplaudem, você não bate palmas. Quando as pessoas escrevem notas, você não escreve. Doença mental, esquizofrenia. Uma das coisas que eles têm é um comportamento. Uma das coisas que eles chamam é catatonia. Catônia. Eles ficarão parados em um lugar assim. E a Rônia, eles não se movem. Você o vê sentado em uma cadeira, ele não se move de forma alguma, não consegue nem se mexer, não consegue falar. E você observa as mudanças de comportamento até que eles não falam nem respondem mais. Você simplesmente fica ali, imóvel desse jeito. Catônia. Sim. Tudo isso realmente e completamente faz parte da esquizofrenia? Sim. Portanto, cuidado com os membros catatônicos que não estão mais se movendo. Eles não podem mais bater palmas. Eles não podem mais dizer amém. Até sorria.
Eles não conseguem sorrir. Todo mundo sorri e eles dizem que podem ficar ali por 1 hora. Sim. Quando você envia um pastor para subjugar uma nação e ele começa a ter catatonia lá, essa não pode ser uma missão bem-sucedida. Está congelando assim. Quando você manda mensagem, ele não responde. Quando você envia uma mensagem pelo WhatsApp, ele não se importa. Quando você liga, ele não atende. A catatonia está logo ali. O amor não busca a sua alma. Não. Não é provocado. Não é facilmente provocado. Cíntia Lê, a divisionação não é facilmente provocada. Olá a todos, é realmente fantástico estar aqui. É uma sensação maravilhosa e incrível. Oh, yes, indeed, sim. This is catonia. Passividade. Atenção, por favor. O filho de Absalão, o seu próprio irmão, Amnon, de forma terrível, estuprou a sua irmã, a pobre Tamal. Rei, não, vocês deveriam tomar cuidado. Essas coisas que as pessoas fazem e as pessoas ficam muito ofendidas com isso. E faz as pessoas matarem. Sim, você tem que tomar cuidado. Faz as pessoas matarem. Então, quando Absalão viu seu irmão Amnon, ele estava parado ali, bem na sua frente, observando-o. E quando Amnon olá, Absalão. A catatonia manteve Absalão, a Bíblia nos diz, por um período de 2 anos. Ele realmente não se importava com ele. Sim, foram 2 longos anos de catonia, 2 anos completos de catatonia. Mesma coisa, que a loucura está chegando. Ele respondeu ao seu irmão, dizendo: eu não sou nem bom, nem sou incrível, de forma alguma, em absoluto. Uau, isso é incrível. Quantos estão surpresos que a deslealdade esteja se transformando em loucura? Então, estágio número 4, passos para a loucura. Estágio crítico é quando ocorre uma crítica espiritual profunda. Miriam e Arão falaram contra Moisés. Essa é a salada de quarta-feira. Falando um monte de bobagens, criticando Moisés sobre seu casamento. Como ele chega até aqui? Como é que isso acontece? Você sabe como ele conseguiu a esposa? E agora você está falando coisas que realmente não sabe e dizendo todo tipo de bobagem, de fato. Fazendo os YouTubes. Fazendo vídeos para o YouTube e falando um monte de besteira verbal, dizendo todo tipo de coisas blasfemas e profanas, sem qualquer tipo de filtro. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Oh, sim, de fato, é isso mesmo, realmente. Apocalipse, capítulo 3, verso 4. E eles adoram o dragão. Eles adoram o mundo, o dragão. O dragão que deu poder à besta. E eles adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? Verso 5. E foi-lhe dado, que boca, falando grandes coisas e blasfêmias, e foi-lhe dado poder para continuar por um período de 42 meses. Uma boca, escute, uma boca. E abriu a boca para blasfemar contra Deus e para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. Agora, se eles podem insultar a Deus, quanto mais um pastor. Divisão. Desvio. Desafio. Tercion. Ele falou palavras terríveis de blasfêmia, caluniando o seu nome e seu templo. Esses são aqueles que vivem no céu. Desafio. Aversão.
Ele abriu a boca lentamente. Mude a versão novamente. E ele abriu a boca para proferir calúnias contra Deus, blasfemando do seu nome e da sua morada, chegando a difamar até mesmo aqueles que vivem no céu. Chá! A versão novamente. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e para caluniar o seu nome, a sua morada e aqueles que vivem no céu. Então veja bem, o diabo calunia, ele é um ser espiritual esquisito. Eles falam grandes e poderosas palavras com muita e total confiança. Experimente a Bíblia Viva. A Bíblia Viva, divisão da Bíblia Viva, capítulos e versículos. Divisão. Cham. Divisão. Divisão cham. Olha, de novo. De novo. Ah, ele falou palavras terríveis, palavras verdadeiramente terríveis, uma única palavra terrível, palavras horríveis e terríveis, proferidas contra o próprio Deus. Incrível. Então você tem que ter cuidado quando ouvir as pessoas falando palavras muito, muito difíceis. A Bíblia diz que eles estavam dando poder. Veja o versículo 5. Continuar falando assim por 42 meses. Então isso significa que era algo que Deus sabia e que ele havia dado um período de tempo para que eles falassem. Vou parar com isso depois de um certo tempo. Sim. Mas até lá você terá que sobreviver. Amém. Ah, tudo o que o homem diz, ele colherá. Etapa número 5, política. É quando a calúnia envolve outros e eles formam um grupo. Certa vez, alguns pastores se uniram contra mim em sua casa e colocaram minha fita, minha mensagem. Eu estava pregando sobre lealdade. Jogue a ponta. Eles vão rir de mim. Assim, loucura. Agora, alguns meses depois, uma dessas passagens foi tomada por um incêndio. Sim, ele foi consumido por um incêndio e várias pessoas morreram, incluindo seus próprios parentes. Sim. E ele veio pedir e orar por perdão. Nós até cuidamos dele com grande atenção e carinho. Nós não sabíamos de todas essas coisas, mas você precisa ter muito, muito, muito cuidado ao se juntar a grupos para rir e zombar dos outros. Um dia Deus me mostrou alguns pastores que estavam zombando de um pastor que estava caindo em fornicação. Então eu ouvi no reino do Espírito uma voz, e a voz disse orgulho, orgulho. Enquanto eles conversavam, o cara ouviu a voz. Orgulho, orgulho. Foi uma visão que Deus me mostrou. Orgulho, orgulho. Todas aquelas pessoas que zombavam do passado e que caíram em fornicação também caíram em fornicação. Sim. Você está aí? Estágio número 6 da loucura. Decepção. Sim. E a loucura sempre anda junto com as ilusões. Decepções. Sim. E a sua vida vai ficar marcada. E depois da decepção, vem o quê? Rebelião aberta. Sim, aberta. E então, depois disso, o passo para a loucura é a execução. Sim. Meu amigo que enlouqueceu, ele enlouqueceu mesmo. A vida dele foi destruída. Depois, tive outro amigo, quando eu estava na faculdade de medicina, que também enlouqueceu e a vida dele também foi destruída. Quando você segue, qual é o passo número 1 para a loucura? No espírito de independência. Passo número 2 para a loucura. Uma ofensa, não é? Ofensa sobre qualquer coisa. Passo número 3 para a loucura. Passividade. Passo número 3. Catatonia. Não é? Passo número 4 para a loucura. Crítico, nós. Então, estou dando a vocês a palavra médica ao lado. Sim, sim, sim. É de fato um ponto extremamente crítico que merece atenção. Salada molhada. Catatonia. Salada molhada.
Então a próxima oneica, que é uma salada molhada também, não é mesmo, pessoal? Essa aqui, salada molhada. Sim, eles realmente não ouvem absolutamente ninguém. Após 42 longos e exaustivos meses de conversa, ninguém pode aconselhá-los de forma alguma, em absoluto. Você nunca será assim em nome de Jesus. E o passo número 5. Erro ou engano em termos médicos. Um erro. Delírios. Eles acreditam em algo apesar das evidências contrárias. Sim. E há algumas pessoas que vão ao banheiro e comem fezes. E eles vão te dizer, essa é uma comida boa. É chamado de coprofagia. Sim, sim. Eles comem fezes e dizem que isso é lindo. Uma visão verdadeiramente espetacular. Mince te encontra a carne moída, te encontra com o macarrão, formando uma combinação deliciosa e reconfortante. O pastor é o papel higiênico. Decepção. Eles acreditam em algo que não é verdade. É verdade. Um feriado verdadeiramente sério, muito sério, de fato. Agora, qual é o estágio número 5, por favor, que precisamos alcançar para finalizar? Estado número 6, que é a Isla Deception. Como você pode acreditar nisso? Banheiro significa molho de carne ou ensopado e o macarrão tagliatelle. O espaguete é um papel higiênico. E eles comem fezes. Não sei qual é o gosto, mas eu quero dizer, similar. Não, é sério. Coisa muito séria. Próximo. Rebelião aberta e completa. Amém. Que assim seja para todo sempre. Abrir o quê? Rebelião. Uau. E é aí que todo tipo de coisa acontece completamente abertamente. A pessoa é louca. Sim. Porque loucura. Chega um momento em que você não consegue mais esconder. Uma vez eu tive um amigo cuja esposa enlouqueceu. E sabe, ele não sabia que a esposa era louca. Ele achava que a esposa estava se comportando mal. Então ele decidiu se divorciar dela. Você sabe, em alguns países há leis. Não pode divorciar de uma pessoa louca. O problema real e verdadeiro é porque ela realmente tem um problema mental muito sério. Não é justo. Você não pode simplesmente mandá-la embora por esse motivo. Sim. Você não pode simplesmente mandá-la embora. Então, meu amigo, certo? Ele tinha a esposa dele e a esposa dele era louca, mas ele não sabia. Mas em um determinado dia, ela realizou algo que trouxe isso completamente à tona. É por isso que eu digo que muita loucura é assim. Você não consegue saber como é. Parece mau comportamento, outra coisa. Então, um dia ele estava lá quando ela o atacou fisicamente dentro de casa. E foi aí que ele percebeu que isso era loucura. Então, por causa disso, ele mudou de ideia e decidiu não se divorciar dela. Então, ele não se divorciou dela, pelo menos por um tempo. Sim, porque ele percebeu que havia algo realmente muito errado. Sim, tem algo muito errado de fato. E isso é bastante evidente. Ela precisa de ajuda. Então, isso veio à tona. E então, qual é o último estágio? Execução. Etapas para a loucura. Você vê que está acabado. Você está completamente excluído. Acabou. Nada disso jamais acontecerá com você. Levantem as mãos todos. Pai, obrigado pela bênção. Obrigado pela bondade. Obrigado por nos mostrar, através da tua santa palavra, a maravilha do teu Espírito Santo.
Nós te damos sinceras graças e te louvamos profundamente por tudo o que tens feito em nossas vidas em cada momento. Levante sua mão e ore por um espírito doce de santidade e lealdade. And then, and all Marazon, the land and all of Abandal, home to the esteemed Mr. Amandal, and Abandal M. Oh sim, muito obrigado, muitíssimo obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, de verdade. Estou muito agradecido. Somos gratos. Agradável. Tudo o que você fez por Nós damos. você louva, nós Probably. nós te damos graças. Nós te damos graças, nós te damos glória. Dele gló. No Em nome de Jesus. de Jesus. Obrigado. Emília Just. Obrigado. Obrigado, Senhor. Jesus poderoso. Nome poderoso mesmo. Coloque as mãos na cabeça. Receba um bom espírito de lealdade, um bom espírito de fidelidade, constância. Você terá uma mente estável ao longo de sua missão. Sua mente ficará estável. Nenhuma forma de loucura ou insanidade será associada a você do começo ao fim, em nenhum momento. Em nome poderoso de Jesus, obrigado, Senhor, por um doce espírito de fidelidade, constância e libertação de qualquer tipo de loucura. Em nome de Jesus, bipolaridade, estamos libertos disso. Esquizofrenia, estamos libertos disso. Infidelidade, estamos libertos disso. Loucura, estamos libertos disso. Em nome poderoso e glorioso de Jesus Cristo. E todos gritaram um sonoro amém. Deus, Senhor. Uma salva de palmas. Aleluia. Amém. E vocês podem se sentar.